Aula 34. A nova aliança. A terceira epístola de João. A epístola de 3ª João foi escrita para elogiar a um certo Gaio, por ter recebido os obreiros cristãos que dependiam inteiramente da hospitalidade dos crentes e para denunciar a falta de hospitalidade e a tirania de um certo Diótrefes. A epístola de 3ª João marca historicamente o início da presunção e arrogância clerical. A terceira epístola de João. Amados, não sigamos o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A prática do bem não é um mero critério a que os oficiais devem obedecer, porém antes, um princípio para se alcançar um ministério condizente com a função espiritual, seja exercendo a autoridade ou mesmo praticando a hospitalidade. O apóstolo João procura enfatizar tais verdades nessa pequena carta. Poderíamos resumir o conteúdo dessa epístola em uma única frase: a prática do bem deve ser a tônica do ministro cristão. A epístola de 3ª João foi escrita para elogiar um certo Gaio por ter recebido os obreiros cristãos que dependiam inteiramente da hospitalidade dos crentes e para denunciar a falta de hospitalidade e a tirania de um certo Diótrefes. Absolutamente nada se sabe com respeito a essas duas pessoas. Há muitas pessoas com o nome Gaio descrito nas páginas do Novo Testamento. Alguns teólogos identificam o Gaio descrito na epístola de 3ª João com o coríntio que foi batizado por Paulo e que hospedara Paulo em sua terceira visita a Corinto, descrito em Romanos, capítulo 16, versículo 23. Com respeito a Diótrefes, nada sabemos, senão o que fica subentendido no contexto da epístola de 3ª João. Ao que parece, Diótrefes assumiu o controle das igrejas indevidamente e se recusava a ajudar o programa missionário da Igreja Central de Éfeso. Desde o início da propagação da fé cristã, o ministério itinerante foi grandemente praticado, especialmente porque a nova fé precisava se espalhar rapidamente. Os itinerantes geralmente viajavam de 2 em 2, disseminando o evangelho por onde passavam, ou ainda visitando as igrejas, levando uma palavra apostólica a elas. A epístola de 3ª João possuiu como pano de fundo a vida desses missionários itinerantes. O conteúdo da carta
elogia Gaio e critica a egoísta atitude de Diótrefes, que passa a ser citado como um exemplo negativo. O problema da prepotência de um líder obstinado, enfrentado nessa epístola, parece não apresentar muita novidade, haja visto estar o mundo cristão hoje tão tolhido por esse engodo. No entanto, é importante lembrar que nos tempos apostólicos era uma realidade completamente nova. Essa epístola marca historicamente o início da presunção e arrogância clerical. No contexto da carta, a liderança autoritária está em pauta, ameaça ao bom desempenho da igreja e sufoca os liderados, impondo-lhes pesados fardos. Diante disso, o amado apóstolo João escreve essa carta a um reputado líder da igreja, que deveria usar sua boa reputação a fim de desviar a igreja das más atitudes perpetradas por Diótrefes. As igrejas não deveriam permitir o mau exemplo se impor, como estava acontecendo. A prepotência de Diótrefes era tal que, ao que tudo indica, ele estava até mesmo rejeitando as cartas apostólicas e o ministério de pregadores itinerantes que exerciam seus ministérios sob a liderança do apóstolo João e provavelmente eram oriundos da igreja de Éfeso. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. A terceira epístola de João. Data: É bom lembrar para quem João escreve tal epístola, pois identificar o destinatário pode ajudar na localização do tempo da escrita. Essa carta não é dirigida diretamente à igreja, mas a certo fiel presbítero de nome Gaio, para conforto e ânimo diante de situações tão difíceis. No entanto, é certo que cada igreja provavelmente recebera uma cópia de tal escrito. Como parece haver certa unanimidade entre grande parte dos teólogos sobre ser o destinatário a mesma pessoa que acolhera o apóstolo Paulo, fica coerente estabelecer a data da escrita após o ano 85 d.C. Assim, devido a um cuidadoso estudo baseado na idade de João, já idoso, e seu destinatário, é sugerido o ano 90 d.C. A terceira epístola de João. Autor: Não há informações contundentes sobre a não autoria joanina de tal documento. Desde tempos antigos, temos registrado um só autor para essa carta: João, o apóstolo. A Epístola de 3ª João marca historicamente o início da presunção e arrogância clerical. Jesus Cristo, revelado em Terceira Epístola de João.
O apóstolo João, ao escrever essa epístola ao fiel presbítero Gaio, recorda do que havia escrito no Evangelho que leva o seu nome. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A igreja precisava saber que nenhum caminho diferente deste conduzirá à verdade. Jesus é ambos, tanto o caminho quanto a verdade. O apóstolo infunde fé no coração de Gaio, elogiando-o por ele ter permanecido na verdade. Por isso, a revelação de Jesus Cristo nessa pequena carta não pode fugir a essa ideia. Poderíamos então citar: Jesus Cristo, nosso caminho verdadeiro. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Jesus Cristo é revelado na terceira epístola de João como nosso caminho verdadeiro. Tema central: